19 minutos. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Mil Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. Bate-papo esportivo, eu tô de volta nesse feriadão de Corpus Christi para conversar com o eclético Antônio Carmo. Aqui, enquanto descansa, carrega pedra, seu Carmo. Bom dia para você. Ele voltou, o boêmio voltou novamente. Ai, que beleza, hein? Bom dia para você, Cláudio Nicolini. Seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo esportivo. Um abraço a todos que nos acompanham no bate-papo já no ano 22. Muito bom, Antônio Carmo. Quero começar falando o seguinte, pergunta seca para você. Ginásio do Ibirapuera. Franca levanta o caneco do NBB hoje? Eu disse ontem para o Pedro Elias, não. Acho que o Pinheiros, pela campanha que fez, Nicolini, até agora, ganhará o jogo de hoje. Estou apostando no Pinheiros, ficará 2-1 para a Franca e domingo, 17 horas, em Franca. Aí, meu amigo, tudo pode ocorrer. O Pinheiros perdeu terça-feira, Nicolini, um jogo extraordinário em que ele ficou 21 pontos atrás e conseguiu virar. No último período chegou a ficar um pontinho na frente, mas no finalzinho, Franca, com a sua categoria, com os seus grandes jogadores, conseguiu uma vitória apertada, 3 pontinhos, mas que deram à Franca a vantagem de 2-0. Jogo no ginásio do Ibirapuera hoje novamente, 5 da tarde. O Pinheiros estava invicto a 22 jogos como mandante, mas todos eles no ginásio Henrique Vilaboim, que é o seu pequeno ginásio, com 1.000 e poucos lugares, né, lá do Clube Pinheiros, um dos clubes mais sofisticados, bonitos, tradicionais de São Paulo. Aí, como é decisão, teve que ir para um grande local, foi para o ginásio do Ibirapuera, que não ficou lotado na terça-feira, teve um bom público e Franca ganhou. Hoje de novo lá, 5 da tarde. Então, acho eu que o Pinheiros ganha o jogo hoje. É isso, feriadão, deve ter mais público em São Paulo, para quem ficou, uma boa pedida assistir um jogão de basquete, Pinheiros e Franca, né, jogo no lendário ginásio do Ibirapuera, aonde o Biratã desfilou o seu basquete, Antônio Carmo. O Biratã com o Marcel, com o Oscar Schmidt, que recentemente nos deixou, com o Carioquinha, com tantos e tantos grandes jogadores da história do basquete do Brasil. Muito bom, Antônio Carmo. Vamos falar de seleção brasileira? Meu querido Antônio Carmo, olha, eu acho que vai sobrar mesmo. Você não quer, só um minutinho, peraí. Peraí. Não, já que a gente falou de basquete, só para já fechar a página da bola laranja, NBA? Começou ontem a final da NBA, né? O primeiro jogo em San Antônio e deu o New York Knicks, que foi lá e ganhou 105-95. A última vez que o time de Nova York chegou à final, Nicolini, foi em 2000 faz 20 anos, 2006, 2007. Perdeu para o San Antônio. E a última vez que o Knicks foram campeões do NBA foi em 1973, faz 50 anos. E antes que o time não é campeão. Exato. Bem antes, né? Época da fumaça, para mandar mensagem. E agora já largou na frente, tem um segundo jogo de novo lá em San Antônio, os Knicks querendo aí voltar. Tem 2 títulos na história da NBA, o time de Nova York, enquanto que o San Antônio tem 5 títulos. Ontem largou na frente o time laranja do New York Knicks. Muito bom, Antônio Carmo. Olha, agora vamos falar de seleção brasileira, porque é o seguinte, deve sobrar mesmo para o Matheus Cunha, estava escrito, e o Mister ontem treinou a seleção. Paquetá deve ser o cara que vai mesmo começar jogando no meio-campo contra o Egito. E ele sacou o Luiz Henrique para botar o centroavante. O Luiz Henrique também não foi bem no primeiro tempo que disputou contra o Panamá. E o meninão aí que chegou pedindo passagem deve mesmo aparecer de centroavante. Aí um 4-3-3 mais clássico, Igor. Meu querido Antônio Carmo, como é que você vê essas mudanças aí, 2 esboçadas? E o Alexandre deve ir para o banco também na lateral, tá? E os 2 zagueiros, né? Titulares voltam. Então, se você pegar mesmo em relação... Sim, mas se você pegar em relação à escalação do time que começou contra o Panamá, nós vamos ter 6 ou 7 mudanças. Muda meio time. Os 2 zagueiros... Muda meio time. Os 2 zagueiros são titulares, Marquinhos e Magalhães, né? Sai na lateral esquerda, porque
Os dois, Nicolini do céu, Roberto Carlos não podia fazer ali um pré-aquecimento, correr um pouquinho, entrar numa câmera ali de... Vai lá, rapaz, e põe o Roberto Carlos, porque o Alexandre, pelo amor de Deus, né? Nem no Flamengo o pessoal aguenta ele. E esse menino que tá jogando lá, não lembro o nome, né? O Santos lá. Douglas Santos. Diogo Santos, sei lá o que, Douglas Santos, é muito fraco, Nicolini. Enquanto o Panamá ele não passou do meio campo, uma baba pelo lado dele, e o rapaz não conseguiu jogar. E aí no meio campo, entrando o Paquetá, já são 4 mudanças. Entrando o Igor Thiago, 5 mudanças. Tem mais uma? Não. Então serão 5, né? Sim. Mas aí, então, é o seguinte, o Paquetá, Nicolini, vejo eu, nós que tanto criticamos aqui, mas a gente procura ser justo, e o elogiamos após o jogo de domingo, né? Ele ganhou, por méritos dele, uma possibilidade de começar jogando, porque o meio-campo do Brasil, o meio-campo foi muito criticado por ex-jogadores. Eu vi o Ricardo Rocha falando ontem, vi o Dunga falando, bom, desse jeito não dá, mister, sem ninguém no meio-campo aí, né? Até o Dunga, né? Falou, pô, precisa botar mais meio-campo aí, se fosse o Filipão, né, Nicolini? Põe mais vamos volante. Colocar volante. Pega o Danilo, pega o outro, 5 volantes, tá bom, pra que 4 atacantes? Que bobagem é essa daí, né? E aí, vamos segurar o meio-campo. E aí, pelo que foi visto lá, é que, com essas mudanças, entra o centroavantão lá, beleza, que ele também mereceu um espaço para jogar. Aí o Rafinha é que vai mais para a ponta direita. Se transformaria num 4-3-3, né? O Casimiro com o Bruno Guimarães, que deveria sair do time para entrar o Danilo Santos. Aí eu acho que a única coisa... Bom, quem quiser aí, essa seleção eu não, acho não que muda não tanto, sai. mas... Pode sair, mas só se for muito mal contra o Egito e o menino entrar no segundo tempo e aí falar assim, ganhou a posição, estreia com aí... Não tem como, né? Mas porque eu acho que ele não foi tão mal. Mas mas se você comparar posição por posição, ele não foi tão mal, nota 5, o Danilo foi 8, né? Então o Danilo mostrou para ele como é que joga. Ou então põe o Danilo, os 3 juntos. Os 3 volantes, ou meio volante, que o Danilo hoje já é um meia, já sai pro jogo. Então o Paquetá, daí eu fiquei vendo lá umas informações que ele vai jogar mais aberto pela direita. Mas peraí, como é que vai? Para manter os 4 atacantes. Mas parece, se o Paquetá arrumou a seleção brasileira no segundo tempo, jogando como o armador clássico que a gente gosta, tal, fazendo a jogada, distribuindo, recebendo, pedindo, tal, fazendo o gol, aí ele vai mudar o posicionamento do jogador? Não sei, viu, Nicolini? Cada um com seus pensamentos. Vamos esperar sábado aí para a gente poder analisar segunda-feira aqui, né? Temos que ver, até porque hoje a imprensa tem pouco acesso aos treinamentos para valer. Então, de repente, assim, joga uma milonga, o Paquetá vai jogar no lugar do Luiz Henrique, mais pela direita, não sei o quê. Aí você abre, começa o jogo, 5 minutos, o Paquetá tá no meio, centraliza e tudo bem, acerta. Entendeu? Então, Você sabe que agora, na Copa do Mundo, por determinação da FIFA, as seleções devem abrir os treinamentos para a comunidade, porque a FIFA quer que haja uma integração. O Brasil chegou lá. Onde que o Brasil está? Em Nova Jersey, é isso? Nova York? Não sei onde o Brasil está, sinceramente. E lá, na hora do... Tá um lugar maravilhoso, né? Um baita de um hotel, um centro de treinamento, e tem que abrir para que o pessoal lá, todas as seleções aí, foi o que a Alemanha fez, né, quando veio para o Brasil, ficou lá em Porto Seguro, ficou para aqueles Asa Bahia, e brincava na areia lá na praia, todo mundo e tal, nada de esconder, e foi campeão do mundo. Não é que isso resolva, mas foi interessante. E agora, então o pessoal deu para dar uma olhadinha mais, né, Nicolini, aí, ver como é que foi o treinamento, aquela coisa toda. Vamos esperar, né, mas pode ser isso que você falou aí. Vamos ficar de olho, meu querido Antônio Carmo. O Brasil está treinando, tem esse jogo contra a equipe do Egito e a turma está jogando, né? Rapaziada aí está jogando, um monte de amistoso já rolando, né, Antônio Carmo? De preparação para a Copa, né? Panamá que vai para a Copa e tomou 6 do Brasil domingo, e eu achei até um time interessante, tirante o goleiro, que é, né, um mão de alface danado. O Panamá ontem ganhou da República Dominicana, que não vai para a Copa, 4-2. A Coreia do Sul, que vai para a Copa, ganhou do El Salvador só por 1-0. El Salvador que está escrito na história dos mundiais como a seleção que tomou a maior goleada, né? Tomou 10-1 da Hungria na Copa de 1982. A Holanda, Nicolini, poupou alguns titulares, colocou-os no segundo tempo, entre eles o Memphis Depay, e perdeu da Argélia por 1-0. A Argélia vai para a Copa, né? Acho que vai. Essa seleção que é difícil. Não. Então, Argélia não vai? Que era o time do Silvinho, né?
Não, do Silvinho Albânia. É Albânia. Então a Argélia acho que vai. Do leste europeu. Tanto Argélia acho que vai. Você tem uma vaga para isso. O Congo, que vai para a Copa pela primeira vez, né? Vai. O Congo, que é o antigo Zaire, esse? É isso aí, me corrija se eu estou errado. Isso que é, né? Então, que jogou a Copa de 74, lá estava no grupo do Brasil, empatou com a Dinamarca. A Argélia está no grupo da Argentina. 0-0. Ah, pronto, aí vai. Então eu vi mesmo a Argélia aí. E ganhou da Holanda. Estão pensando que vai passear. E a Albânia, que você falou aí do Silvinho, que está bem lá, não vai para a Copa, perdeu de Israel por 1-0, que também não vai para a Copa. O pessoal está se movimentando bastante aí, Nicolás, porque afinal de contas, né? A bola vai rolar já a partir daqui uma semana. Faltam 8 dias para começar a maior Copa da história, pelo menos em número de cidades, de países, de participantes, de jogadores, né? Interessante. Voltando a falar do Brasil, Nicolino, não sei se você viu aí uma média, é a mais velha seleção em média do Brasil, com a média de idade chegando aos 29 anos, em que pese ter o Eric, ter o Ryan, molecada de 19 anos, 20, a média de 29 anos, porque Alisson, Marquinhos, Casimiro, Paquetá, né? Esse pessoal está bem rodado. Já Danilo, então, Alexandre, Danilo, isso aí, eles tinham que ser convocados para o Master, né? Seleção sub-40. Luciano do poder Vale. jogar a Copa. Luciano do Vale, beleza? Boa. É a seleção. Em comparação, tinha lá, com a Copa de 70, né, que o Brasil foi campeão, tricampeão, a média da seleção era de 24 anos. Naquela temporada ela tinha uma média mais jovem. E aí, acho que foi o Marquinhos que deu a entrevista, né? Falou que a preocupação é o calor, o cansaço, sabe aquelas coisas já começam, né? Porque o Brasil, Nicolás, eu comentei, você já me permite, eu falo aqui. Outro dia eu falei para você, depois eu falo o que eu acho aí, onde o Brasil está. Eu vejo a Copa assim, Nicolás, vai começar daqui uma semana. Para mim, a final será Espanha e França, mas isso apenas dentro daquilo que os times estão apresentando hoje. Abaixo deles, Argentina e Portugal. Abaixo deles, Inglaterra e Brasil. Eu acho que o Brasil fica, para mim, hoje, na 6ª colocação, atrás dessas outras 5 seleções. Mas pode ser campeão, viu? Porque aí tudo se arruma na primeira fase, tudo dá certo, e o time cresce, troca um jogador aqui, outro ali, e o Brasil daí pode... O Brasil não é bobo, a gente vê que o time, né, os jogadores são experientes, estão jogando aí no mundo do futebol. São alguns jogadores que a gente não gosta tanto aí pela qualidade, mas vai que dá certo aí. Mas hoje eu vejo dessa maneira aí, como é que essas seleções podem chegar. Tem gente que aposta até no Marrocos, viu, Nicolino? Como o Marrocos foi semifinalista na última Copa, e é o primeiro adversário do Brasil, e manteve uma que base, não vai ser tem fácil. Bons jogadores. Não vai ser fácil, também estou prevendo isso daí, primeiro jogo, né? Nicolino, o Haiti, que vai ser adversário do Brasil, ele jogou, foi terça-feira, ele ganhou da Nova Zelândia, que vai para a Copa também, 4-0. Eu confesso que eu vi só 15 minutos do jogo. Só 15 minutos. Ó o Haiti aí, gente, tá certo? Tem que tomar cuidado, vamos botar 3 volantes. 0-0 com o Haiti, né? Tá bom. Tá bom. O Marrocos ganhou do Madagascar. Madagascar também é nome de filme, só de música, né? 4-0. Ilha do Amor. Os times que... Ilha do Amor. E a Escócia, que vai jogar contra o Brasil na última rodada, ganhou do Curaçao, sábado, 4-1. Então não é só o Brasil que ganhou de 6, não. Curaçao só tem praia. A Escócia só tem aqueles rapazes de saia. A Austrália só tem canguru. Para, Antônio Carlos, para. A Escócia tem o Scott de melhor qualidade, aqueles tonéis maravilhosos. Que isso, rapaz. Tem coisa aqueles boa. Tocador de flauta. Gaita de fole. Os caras de saia é bom, né? Tá bom. Muito legal. Então, fica aí fazendo graça com esse pessoal. Bacana. De repente, a gente termina em 4º lugar. Hoje, vamos ficar de olho na Espanha, que você tá achando que tá com tudo, tá com um monte de gente bichada lá. Pra mim, a Espanha vai ser papelão, tá? Tá com os caras lá pipocando, e a Mal dizem que foi só pra passear, que não aguenta, tá bom. Entendeu? Vão tentar infiltrar o menino pra jogar na segunda fase, meia hora, 45 minutos. Enfim, hoje vai jogar contra o Iraque. Tá bom? Hoje vai jogar contra o Iraque, 4 horas da tarde. Fica de olho pra amanhã você contar pra nós. A França também joga hoje contra a Costa do Marfim. Para mim, as duas favoritas da Copa. Hoje, né? Depois que começar a Copa, só a gente tem muda os favoritos. Mas hoje são eles. Costa do Marfim, que já jogou contra o Brasil na Copa de 2010.
E o México, dono da casa, vai jogar contra a Sérvia, né? Tem hoje também a Suécia, que está na Copa, joga contra a Grécia, né? O Irã, que está na Copa, joga contra a Mali. E aí por aí vai, com tantos amistosos aí que você pode assistir também Camboja e Butão, Nicolini. Esse jogo deve ser uma festa. É daqui a pouquinho, 9 horas, tá? Esse tem que ser depois do churrasco, Antônio, porque antes não dá não. Ó, os nossos universitários estão falando o seguinte, que o Santo Antônio Spurs foi campeão em 99 contra o New York, tá? Então você confundiu a data, é século passado, Antônio. 99, mas depois eles 99. ganharam. Sim, não, depois eles ganharam. Daí eles ganharam 2006, 2014, o San Antônio. Pode procurar aí que está na cabeça, eles ganharam sim. Pode procurar aí, título do San Antônio Spurs. Tá falando o seguinte, que quem tinha o pombo de centroavante, o Igor Thiago, tá ótimo. Olha, eu tô concordando com ele, viu? Porque também. Aquele Richarlison na Copa, né? Ele fez um golaço lá, pronto, foi aclamado, foi um gol de meio de voleio lá, não lembro contra quem, na estreia, né? Na Copa do... Não sei se foi 18 ou 22, que ele jogou 2 Copas, eu acho, hein? E aí, pronto, o cara já era o novo Bebeto, o novo Romário, o novo Ronaldo, o novo Vavá, o novo Mazzola, né? O novo Ademir Menezes, novo Tostão, mas não era não, era uma enganação, né? Passou por problemas, teve problemas particulares, Nicolini, e teve, a cabeça ficou meio ruim, muita coisa aconteceu na vida dele, e aí a gente espera que tudo se tenha se recuperado, mas para jogar bola não tá bom. Esse Igor Thiago aí, Nicolini, que surgiu do nada, né? Quem acompanha um campeonato inglês, não, já tem um grandão lá, ele joga no Brentford, acho que é isso. Tá bom, rapaz, ele tá batendo de cabeça a cabeça com o Haaland para ser o artilheiro do campeonato inglês e quase foi o vice-artilheiro, perdeu pro Cometa lá. Então, jogando no Brentford, fazendo esses gols todos, o bobo ele não é, né? E nas 2 vezes que ele jogou pela seleção, principalmente no jogo aí contra o Panamá, ele mostrou que sabe jogar. O gol dele deu uma caneta bonita no zagueiro e foi derrubado pelo goleiro e cobrou o pênalti, né? Sem temer. Foi lá e rolou a bola pro fundo do gol. Então, eu concordo aí com o nosso amigo aí. Muito bom, Antônio. Abraçando o Fabião Folgaça, São Paulino. Eu acho que chama Rosemar, tá? O rapaz está escrevendo aqui, porque é nick, né, de internet. Aí, se puder mandar o nome, ele fala, depois o Santo Antônio foi campeão 4 vezes, depois do título de 99, ele registra aqui, sabe tudo de NBA, Mike nós, e ajuda nós aqui, Antônio Carmo, porque isso que é importante. Ó, San Antônio que tem aquele jogador de 2 metros e pouco, o garoto lá, né, que joga muito a bola, jovem, chegou ano passado, aí tá fazendo sucesso lá. É isso. Seguinte, definiram aí Libertadores 11, 12 e 13 de agosto, datas e horários, quem com quem, onde com onde, a Sul-Americana na semana pós-Copa, né? O Grêmio vai estrear fora de casa com o Bolívar, o Bragantino fora de casa com o Sporting Cristal, o Vasco fora de casa com o Independiente Medellín, o Santos fora de casa com o Central. Os brasileiros todos decidem em casa, viu, Antônio Carmo? Nos playoffs da Sul-Americana. Isso é a repescagem, né? Isso, da repescagem. Isso. Aí já começa no dia 22, né? Isso, é a Libertadores, 8ª de final. E aí nós vamos ter buracos no Campeonato Brasileiro, porque a rodada de volta do Campeonato Brasileiro está programada já para quarta-feira, também dia 22 e 23, né? E aí, como esses times aí que estão lá no Brasileirão, Santos, Vasco, Grêmio, Red Bull, eles obviamente não jogarão no Campeonato Brasileiro, vão jogar aí essa rodada. Esses jogos serão postergados mais para frente aí, para que aí já fica aquele buraco na tabela, dependendo de quem passa e quem não passa, né? Para a galera ficar atenta, vai ser terça-feira o Fluminense às 7, o Grêmio às 9h30. Quarta-feira o Palmeiras às 7, o Flamengo e Cruzeiro, que é o grande clássico brasileiro, às 9h30. Para mim é o grande jogo dessa fase. E o Corinthians na quinta, 9h30. Tá bom, Antônio Carmo? Corinthians e Rosário Central também, né? Rosário Central do Di Maria, né? Que começou a carreira lá e voltou para encerrar a carreira. O Rosário está jogando bem, ele foi segundo colocado no grupo dele, perdeu o primeiro lugar para a LDU na última rodada e está jogando bem. Esse jogo vai ser bom também. Rosário e Corinthians que se enfrentaram na Libertadores de 2000, a decisão foi nos pênaltis no Pacaembu com o Corinthians passando. Olha, eu me lembro de uma decisão do Santos com o Rosário Central, daquela que se chamava Copa Comebol, meu querido Antônio Carmo. Olha, para cobrar escanteio tinha 2 guardas atrás.
lá no Gigante de Arroiito, Exatamente. entupido, É. e o Santos ganhou o título lá, quase que não sai do campo, rapaz. O negócio era feio lá, não sei como é que tá agora, viu, Antônio Carlos? Agora tá mais tranquilo, né? Tá um pouquinho menos. Agora é um guarda só para Campo proteger de alambrado. o ponta que vai bater escanteio, né? É que lá, você chega no estádio, o ambulante tá falando lá, facas e canivetes para depois amistoso, compre aqui, né? Então, e amistoso, né? Vai ser bravo. Mas deve ser Bravo. uma partida boa também. Mas é claro que, concordo com você, Cruzeiro e Flamengo ficou o jogo de maior impacto nessa fase da Libertadores. Com dois brasileiros, um clássico do Brasil, duas equipes de muita tradição, meu querido Antônio Carmo. E é claro que devem entregar um grande jogo e nós vamos ficar de olho nisso aí, por tudo o que está acontecendo. Bom, acho que é isso, né? Por hoje é só, pessoal, né? Tá bom, né? Você sabe que tem um campeonato rolando chamado Taça Sul-Sudeste, né? Que a CBF inventou ano passado. O Inter de Porto Alegre não quis nem participar. Aí entrou o Novo Horizontino, o São Bernardo, o Volta Redonda e tal. E ontem foi o primeiro jogo da final. Eu vi um pedacinho eles querem lá, o Avaí, fazer igual a Lampions League, que é a Copa do Nordeste, tem a Copa Verde, tem a Copa... Inventaram essa Sul-Sudeste, porque a turma daqui não tinha isso, Antônio Carlos. Para times que não estão jogando as outras competições. Né? Porque, por exemplo, lá na Copa do Nordeste, os times que estão lá estão jogando Copa do Brasil, jogando os principais campeonatos. Aí da Sul-Sudeste, aí não. Foram times que ficaram ali para baixo na classificação e eles não colocaram os times do Espírito Santo, né? Que foi para o outro lado. Bom, e aí o Avaí ontem iniciou a decisão ganhando da Chapecoense por 3-0 lá na ressacada e joga a partida de volta agora. O Chapecoense era mandante no domingo. Na Copa do Nordeste, inclusive, o Vitória ganhou do Fortaleza quarta-feira lá no Castelão, em Fortaleza, 2-1 de virada, perdia de 1-0, Fortaleza teve um jogador expulso, o Vitória, do Jair Ventura, foi lá, virou para 2-1 e agora joga pelo empate para ser campeão da Copa do Nordeste no jogo da volta. Muito bom, Antônio Carmo. Vambora que o Zé Mourinho já vestiu a camisa do Real Madrid e a informação que chega de lá é que é o seguinte, Vinícius Júnior, a fila do pátio é virando a esquina. Se vira. A não ser que você ganhe a Copa pelo Brasil. Você fala não mais do que joga comigo aqui, Zé Mourinho joga comigo aqui, o buraco é mais embaixo. Sei não, hein? E ele vai falar, né? E você viu o que eu fiz lá, com aquele centroavante bom que ele tinha na Inter de Milão, que no jogo contra o Barcelona ele mandou voltar para marcar o lateral. Aquele centroavante, acho que era o Eto'o, né? Voltou e falou, então, aqui, ó, se tiver um jogo difícil aqui, ó, pode se preparar que você vai ser auxiliar do lateral aqui, que ele manda todo mundo voltar para marcar, né? Então, o Zé Mourinho é desse aí mesmo. Se primeiro não vamos tomar gol, depois a gente pensa em fazer. Vamos ver o que vai acontecer. Estava meio embaixo há alguns anos, né? Foi para Roma, ganhou a Liga das Conferências, não sei o quê. Agora lá no Benfica, o time da casa dele, não deu tanto certo. Vamos ver se resolve as coisas do Real. Vamos acompanhar, abraçando o Sidney Barbosa, que está de feriado em casa, pronto para tomar uma primeira timbuca depois das 9. E lembrando que você falou do Eto'o, o Obina era melhor que o Eto'o, Antônio Carlos. Grande abraço para você. Não sei, mas que ele era mais engraçado era. Um abraço, Claudio Nicolini, para você, para os amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima quinta-feira, hein, gente? Até mais.